Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Cumprimento também os irmãos que estão nos seus lares, com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem nos concedido, tem nos falado, através dos louvores. O Senhor está aqui, irmãos. Eu agradeço já pela oportunidade. E eu quero ler com os irmãos aqui uma palavra que está em Josué, o livro de Josué. Nós vamos ler o capítulo 1 de Josué. Vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas as terras dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente sê forte e corajoso. Meus irmãos, essa palavra, eu estava meditando nela, e ela tem falado comigo. É interessante que aqui nós vemos a continuidade da história do povo de Israel, no momento em que eles estão ali frente à terra novamente, porque nós conhecemos a história, os irmãos conhecem que o povo ele sai do Egito, depois de um tempo de caminhada, eles chegam até a terra prometida. Moisés envia espias, 12 espias, um de cada tribo, e aqueles espias eles vêm e trazem notícias para o povo. 2 espias, Josué e Calebe, trazem notícias boas, notícias sobre a terra é boa, o Senhor nos fará herdar, vamos entrar. Mas outros espias já trazem medo para o povo, eles falam que existiam gigantes na terra, eles veem as dificuldades,
e o povo então acaba se rebelando contra Moisés, contra Deus, e eles não querem entrar na terra por causa de medo. E aí Deus fala que então aquela geração não entraria na terra, que somente aqueles que fossem de 20 anos para baixo que entrariam naquela terra. E esse povo então eles ficam mais 40 anos andando ali pelo deserto, e agora novamente eles estão ali diante da terra, né? Eles já são uma nação, porque Deus, ali nesse período que eles estão no deserto, eles guerreiam, eles já têm um exército estruturado, eles já têm as suas leis que Deus já havia dado ali através de Moisés, e agora eles chegam perante a terra que Deus havia prometido, lá desde Abraão, lá quando Deus fez a promessa que aquela terra seria deles, eles passaram por muitas dificuldades, mas novamente eles estão frente à terra. E é interessante que agora Moisés, ele estava morto, né? Nós lemos aqui. E agora Josué, que era servidor de Moisés, que estava ali como servo, que sempre acompanhava Moisés, auxiliando ele de alguma maneira, e nós vamos ver Josué em períodos importantes, em momentos importantes, e agora Josué, ele recebe a função de substituir Moisés, porque Moisés ele estava morto. E Josué ele seria o sucessor de Moisés, e ele teria a responsabilidade de entrar na terra com aquele povo. E é interessante que quando nós lemos todo esse capítulo, nós percebemos algumas coisas, e eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, e nós vemos aqui que existia uma promessa, que eles tinham uma promessa de entrar na terra, Deus havia prometido. Assim como nós temos promessa de entrar na terra prometida, assim como nós temos promessa que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, eles também tinham a promessa de entrar naquela terra prometida. E quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo que algumas coisas era Deus que havia feito, que Deus havia prometido e Deus havia cumprido. E aí eu comecei a olhar aqui, na entrada da terra, nesse processo que eles passavam, existia a parte de Deus, aquilo que Deus faria, mas existia a parte dos homens, aquilo que eles precisavam fazer para entrar na terra. Assim como na nossa vida, Deus, ele faz muitas coisas para nós, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então eu comecei a meditar aqui, eu separei aquilo que é parte de Deus. E quando eu olho para esse texto que nós lemos, e nós vamos voltar a ler novamente, eu vejo uma primeira questão que eu separei aqui, uma primeira informação que eu tenho aqui sobre a atitude de Deus em relação à promessa dele. E eu quero chamar a atenção para os irmãos, está ali no começo do texto que nós lemos, do versículo 1 ao 4, e eu vou voltar nesses versículos para a gente entender aqui, e eu poder passar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Então aqui no versículo 1, nós vamos ver assim que Deus fala, sucedeu, a palavra de Deus está falando, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então, aqui havia uma promessa. E a primeira questão que eu separo aqui, a primeira informação que eu vejo aqui, que essa palavra nos traz, é que a parte de Deus, ela estava cumprida. E a promessa de Deus ainda estava de pé. Porque Deus estava falando assim no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Então já era dado para eles aquela terra, eles já tinham essa informação, olha, eu já dei a terra para vocês. E isso já tinha sido prometido lá em Gênesis. Quando Deus chama Abraão, ele fala que a terra de Canaã seria deles, que o povo herdaria a terra. E aqui é interessante que passa 400 anos, eles ficaram ali escravos no Egito, e passa mais anos, e agora eles estão perante a terra, mas a promessa de Deus, ela continua. A promessa de Deus está em pé. E aqui é interessante nós termos essa visão, porque Deus, ele mantém as suas promessas de pé. Ainda que passe por dificuldades, ainda que passe por lutas, mas a promessa de Deus está de pé.
Josué, ele vai ter que separar, que substituir Moisés. Moisés era um líder especial, era alguém de muita intimidade com Deus. Moisés, a Bíblia diz que ele estava na presença de Deus e ele falava com o Senhor face a face. Ele estava ali com o Senhor, ele falava. E Deus já tinha falado para Moisés que ele não entraria na terra. E Moisés, ele morre antes deles adentrarem a terra. Só que a promessa de Moisés não morreu, a promessa de Deus não morreu com Moisés. A promessa de Deus estava de pé. E é interessante porque às vezes nós olhamos para tudo que Moisés fez, e às vezes Josué também poderia ter esse olhar, fala, puxa, agora Moisés morreu, ele fez tantas coisas perante Deus, Deus falou com ele face a face, deu os mandamentos, e agora eu vou substituir. Então é interessante que nós vemos aqui que a promessa de Deus, ela continua. Isto é algo que eu quero falar para os irmãos nesta noite, que independente de tudo, a promessa de Deus ainda está de pé. Deus prometeu que Ele vai voltar, que Ele vai buscar a igreja, a promessa dEle está de pé, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Deus, Ele fala desta terra para eles, olha, a terra que eu vou tenho dado, é interessante que Deus não fala das dificuldades que eles vão enfrentar lá, Deus fala, olha, eu já dei a terra. Só que existe dificuldade lá, eles iam ter que batalhar, eles iam ter que conquistar a terra, mas Deus não fala disso, por quê? Porque Deus dá uma informação importante aqui para eles, está aí no versículo de número 3, e aí ele fala assim, depois no versículo de número 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele dá uma informação importante, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só isso já basta para que eles crescem ali, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu serei contigo. Então não importa, eles poderiam ver as dificuldades, o povo que estava naquela terra, povo guerreiro, cidades fortificadas, muros grandes, mas o Senhor era com eles. E essa informação era uma informação crucial. Então, independente de Moisés ali estar morto, mas o Senhor estava com eles, o Senhor é contigo. Foi assim que Deus falou para Josué. E nós também, irmãos, nós também, como eles, nós temos uma promessa na nossa vida. Nós temos promessa de vida eterna. E essa promessa, ela está de pé, ela não morreu, ela não parou, essa promessa continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 13 ao 14, vai dizer assim, olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós recebemos um penhor, nós somos selados pelo Espírito Santo, e aqui a palavra diz que é o penhor da nossa herança, porque até o resgate da propriedade, ou seja, Jesus vai resgatar a sua propriedade. Quem é propriedade somos nós. Essa promessa ainda está de pé. E se nós lermos também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, vai dizer assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel, a promessa ainda está de pé. Meu irmão, minha irmã, a promessa ainda está de pé na sua vida. Creia nisso, creia nesta noite, a promessa ainda está de pé, não mudou. Ah, mas tem pandemia, Ele é fiel. Ah, mas tem dificuldade, Ele é fiel. Mas tem desemprego, ah, mas a economia, o Senhor é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Ele não mudou, e é por isso que nós podemos confiar nesta promessa, porque Deus não mudou, Deus é imutável. E aqui nós vamos ver ainda, continuando lá em Josué, nós vamos ver isso. Nós vemos lá no capítulo 1, ainda, no versículo 5 e 6, diz assim, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, nós vemos aqui
um segundo ponto que eu quero destacar. Então, o primeiro ponto, que é parte de Deus, é que ele prometeu e ele cumpre. A promessa ainda está de pé. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é que Deus, ele não muda. E é por isso que nós podemos confiar. É por isso que nós podemos confiar que a promessa ainda está de pé, porque Deus não muda. E aí nós vemos aqui ele falando com Josué: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Só Deus pode falar isso, só Deus poderia falar dessa forma. Porque Moisés não poderia falar porque ele estava morto. Outros homens de Deus não poderiam falar porque morreram. Mas Deus, ele é eterno, ele é imutável. Então ele poderia falar isso, assim como fui com Moisés. Isso fala da imutabilidade de Deus. A imutabilidade é um atributo de Deus, é algo que nós não temos, porque o homem ele muda a todo instante, mas Deus ele não muda, Deus ele é imutável, e é por isso que nós podemos crer na sua promessa, e é por isso que nós podemos crer naquilo que ele tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus fala para Moisés assim para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Somente Deus pode falar isso. Somente Deus pode falar: olha, assim como eu fui, eu serei. Assim como eu sou, eu serei, porque Deus é imutável, ele não muda, não há sombra de variação na sua natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele morre, Josué então assume, e todo aquele, de repente, aquele medo que Josué tinha de assumir aquilo, agora Deus fala para ele: eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante a gente pensar em Deus como alguém que sempre está ali. Se nós olharmos no começo da nossa caminhada com Deus, Deus estava lá. Se nós olharmos hoje, Deus está aqui. Se nós olharmos amanhã, Deus está ali. Se nós olharmos lá no começo de tudo, quando Deus criou o homem, Deus estava lá. Se nós olharmos antes, Deus estava lá. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus já foi feito lá num tempo que ninguém conhecia, antes que houvesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus estava lá. Deus ele estava te vendo quando você começou, quando Deus fez a promessa, e Deus ele continua. Louvado seja o nome do Senhor. Então confie nesta palavra. Não importa onde começou, Deus estava lá. Não importa como está hoje, Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é imutável. Agora, por que Deus não muda? Por que Deus ele não muda? Porque ele não está sujeito às mesmas coisas que nós. Por exemplo, Deus não está sujeito ao tempo. O tempo não é a mesma coisa que para nós. Deus ele não está sujeito à mudança devido ao tempo. Às vezes nós temos as nossas mudanças devido a algum fato que aconteceu. Eu mudei meu comportamento por causa que tal dia aconteceu algo. Eu mudei de alguma forma porque em algum momento da minha vida houve algo que me fizesse mudar, mas Deus não. O tempo para Deus é a mesma coisa, é uma coisa só. Deus, ele é uma coisa só, ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que a mudança ocorra, deve haver um tempo, mas para Deus não é dessa forma. É por isso que nós falamos no tempo de Deus como sendo o Kairós. O tempo de Deus ele está relacionado não ao tempo que nós conhecemos. Nós temos o nosso tempo, que é o Cronos, que é relacionado às datas de nascimento, de aniversário, às coisas que acontecem. Então, tudo nós marcamos com data. Deus não. Deus, o tempo dele é o tempo determinado, é o momento certo. O Kairós de Deus não é contado por dia, anos, não. É o tempo certo. O Kairós de Deus é o tempo determinado, é o tempo oportuno. E como que acontece assim? É como se fosse uma linha reta. O Kairós de Deus é como se fosse uma linha reta. O nosso é cheio de datas, é cheio de marcações, não é verdade? Só que o Kairós, ele é assim: em determinado momento, Deus ele vem e interfere no Cronos. Então eu estou vivendo a minha vida e Deus vem e faz um milagre. Ele interferiu no Cronos. Às vezes eu estou vivendo a minha vida, aí Deus faz outro milagre, que era aquela promessa que ele tinha prometido para você. Ele interferiu na sua vida. Então é assim que acontece. Tem horas que o Kairós de Deus, ele entra no Cronos e faz mudanças. E é nisso que nós estamos falando aqui nesta noite. Deus ele não muda, mas às vezes ele entra na sua história para fazer mudança. Ele entra na sua história para mudar a sua vida.
Ele não muda, mas Ele age, Ele tem ação. Não é pelo fato que Deus não muda que Ele não vai agir, não, Ele age na sua vida. E às vezes a ação de Deus é de forma diferente, mas para cumprir os seus propósitos que são imutáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, creia que Deus não mude, Deus não muda. Creia que Deus, Ele é o mesmo, porque Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 43:13, a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém há, ainda antes que houvesse dias, eu sou. Só Deus pode falar isso. E esse Deus é o Deus que nós servimos. É o Deus que está aqui nesta noite falando comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não muda. Ele é perfeito. Por que Ele não muda? Além do tempo não interferir, Ele é perfeito. Não existe variação na natureza de Deus. Não é como nós que podemos mudar para pior ou para melhor. Não. Se eu tivesse isso em Deus, eu poderia falar que Ele muda, mas isso não acontece. Deus, Ele não pode ser melhor do que Ele é, que Ele é perfeito. Ele não pode ser pior, Ele é perfeito, Ele não muda. Então isso também faz parte da imutabilidade de Deus. Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Como eu não sei, eu posso mudar minha atitude daqui para frente por conta de alguma coisa que aconteceu. Eu posso mudar por causa de algum fato que ocorreu, mas Deus não. Deus, Ele não muda porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, nós temos que ver aqui que Deus, Ele prometeu e a promessa continua de pé. E Ele não muda, e por isso nós podemos confiar. É por isso que nós podemos saber que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. É por isso que nós podemos falar que Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não mudou. Ah, mas a minha vida, ela está toda diferente em relação a quando eu comecei ali na caminhada cristã. Não importa, Deus, Ele pode fazer algo por você nesta noite, porque Ele não muda, mas Ele pode mudar a sua vida. Deus, Ele não permanece imóvel mediante a situação. Nós vemos em determinadas situações que Ele agiu de alguma maneira, na cura de alguém, na cura de um paralítico, Ele agiu de uma maneira, na cura de outro paralítico, Ele agiu de outra. Na cura de um cego, Ele agiu de uma forma, na cura de outro cego, Ele agiu de outra forma. Então Deus, Ele age de maneiras diferentes, mas Ele cumpre os propósitos que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 6, eu quero ler com os irmãos. Malaquias capítulo 3 e o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, esse é mais um benefício para nós, pelo Senhor ser imutável. Nós não somos consumidos, porque se Ele nos tratasse conforme as nossas atitudes, conforme os nossos pecados, certamente hoje nós não estaríamos aqui, ou a nossa vida estaria arruinada. Mas o Senhor, Ele não ama a gente diferente porque eu fiz algo melhor para Ele ou eu fiz algo pior. O amor dEle não tem picos, o amor dEle não tem crise, o amor de Deus é imutável, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que é por isso que nós não somos destruídos, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Deus, Ele é imutável, Ele não muda, e é por isso que nós estamos aqui louvando o seu nome. Nós precisamos crer nesse Deus imutável, nesse Deus que mantém as suas promessas de pé, porque às vezes nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para as lutas e acha que aquilo que foi falado, aquilo que Deus prometeu na sua palavra não vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas nós precisamos olhar para o nosso Deus, deixar de olhar para a situação, porque quem prometeu é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos nessa palavra aqui que nós lemos de Josué, que a parte de Deus, ela está feita.
Quando nós olhamos para a salvação, o que precisa fazer mais? Deus, ele desde o começo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, ele já proporcionou o plano, e hoje eu preciso ter atitude. Então aqui nós vemos que eles, para entrar na terra prometida, Deus já havia feito a promessa, e Deus estava com eles, e Deus não tinha mudado a sua promessa, mas agora eles precisavam ter atitude. Então aqui eu coloquei a parte de Deus e coloquei a parte do homem. E qual que é a parte do homem? Vamos ler lá em Josué, do versículo 1, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Diz assim o versículo 7: Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que nós vemos aqui? Deus já tinha feito a promessa, ele não tinha mudado, mas ele fala agora para Josué que ele precisava ser forte, ele precisava guardar a palavra, ele precisava pregar a palavra. Então, qual que é a parte do homem que eu vejo aqui? Para alcançar as promessas, aqui para eles alcançarem a terra prometida, a primeira coisa é guardar a palavra, a primeira coisa é pregar a palavra. No Salmo 119, no versículo 11, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então precisa guardar a palavra. Então, para eu alcançar promessa, guarda a palavra, prega a palavra. Salmo 119, no versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, parte do homem, guardar a palavra, pregar a palavra. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, olha, prega a palavra, Paulo falando a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, o que Deus pede aqui do homem, aqui para Josué, para que ele observasse, é justamente isso. Ele fala assim, olha, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. No versículo 8, não cesses de falar deste livro. Então ele estava falando, olha, guarda a palavra e prega a palavra. Josué, você vai entrar na terra, você vai alcançar a promessa, mas para isso você tem que guardar a palavra, tem que pregar a palavra. Então, parte do homem, primeira coisa, louvado seja o nome do Senhor. Mas continuando, versículo 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então, aqui nós vemos uma outra necessidade que precisava ter. Ele fala assim, olha, passa pelo arraial, né? Provê de comida, Josué, e aí ele começa então a ter uma ação, mediante aquilo que Deus havia falado, Josué, ele começa a ter uma ação. Então, o segundo ponto que eu destaquei aqui era ter fé. Para alcançar as promessas, para entrar na terra prometida, precisa ter fé. Primeiro, precisa guardar a palavra. Segundo, precisa ter fé. E a fé, ela exige atitude. A fé, ela exige uma tomada de posição. A fé não é algo estático que você recebe, né? A Bíblia fala que a fé é dom de Deus, mas a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Só que a fé, ela exige ação. E aqui nós vemos Josué, mediante o que Deus havia falado, ele toma uma ação. E nós também precisamos ser assim, nós precisamos tomar ação. A nossa fé, ela não pode ser uma fé estática. Eu preciso tomar ação. Nós vemos lá que quando até o pastor Jefferson pregou sobre Lázaro, né? E ali
quando Jesus chega ali, ele fala, tirai a pedra. O que era tirar a pedra? Era uma ação. Então eles tinham que tirar a pedra para que o milagre acontecesse, uma ação. Muitas vezes nós vemos na Bíblia, diversas vezes que Jesus, ele vem e pede algo para que a pessoa faça, para que ele faça o milagre. Então a fé, ela exige ação. Os irmãos lembram de Naamã. Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí Naamã fala, mas Jordão, 7 vezes, tem rio mais limpo lá em Damasco. Aí alguém fala para Naamã, se ele tivesse pedido coisa pior, você não faria? Eu faria, eu vou mergulhar. Ação. O que aconteceu? Ele foi curado. Então a fé é assim. A mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar nos seus vestidos. Ação. Ela pensa, eu vou fazer dessa forma. Eu vou passar pela multidão. E aquela fé dela faz com que ela é curada. Ela só tocou. E ali Jesus a curou. É uma ação. Então o homem, ele precisa guardar a palavra, mas precisa ter fé para que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos os discípulos tiveram que puxar a rede de um lado e jogar do outro lado, para que ele pudesse pescar todos aqueles peixes, não é verdade? Ação, é fé, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, a gente quer ver o sobrenatural de Deus, não é verdade? Quantos querem aqui ver o sobrenatural de Deus? Todos. Nós queremos ver Deus agir na nossa vida de maneira sobrenatural, mas às vezes nós não fazemos o natural. O natural, aquilo que é parte nossa, precisamos fazer, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira coisa que o homem tem que fazer, guardar a palavra, pregar a palavra. Segunda, ter fé. E a terceira, vamos ler lá? Josué, ainda no capítulo 1, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirei a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Aqui nós vemos um detalhe interessante. A terra prometida, ela estava depois do Jordão. Aqueles homens, eles tinham que atravessar, aquele povo, eles tinham que atravessar o Jordão, porque a terra prometida estava depois do Jordão. Só que aqui a Bíblia vai nos dizer de 2 tribos, que chama a tribo de Ruben e a de Gade, que são os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés. O que acontece com essas tribos? Eles não passaram o Jordão para o outro lado. Eles, quando chegaram ali numas terras que eles haviam conquistado, eles viram que a terra era boa para o gado. Então eles foram e pediram para Moisés: Moisés, faz o seguinte, a gente não vai atravessar o Jordão, a gente vai ficar com essa terra desse lado. Mas por quê? Não, porque nós temos muito gado, e nós precisamos de terra para o nosso gado. E aqui é interessante que nós vemos Josué falando assim para eles: olha, lembrai-vos dos que vocês combinaram com Moisés, o que vos ordenou, porque eles falaram: olha, nós vamos ajudar vocês a conquistar a terra do outro lado do Jordão, mas nós vamos ficar desse lado. E é interessante, porque o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam abrindo mão da terra que Deus havia prometido. Por quê? Porque a terra prometida estava além do Jordão. Eles precisavam passar, mas eles olharam para aquela terra e quiseram ficar. E é interessante que eu marquei aqui uma terceira anotação que eu fiz, que é parte do homem. Eu falei que a primeira é guardar a palavra, a segunda é ter fé, e a terceira eu marquei aqui deixar o gado. O gado, o que é aqui? São os embaraços. Por quê? Porque aqueles homens, por causa do gado, por causa dos bens que eles tinham, eles não queriam entrar na terra prometida. A terra prometida estava depois do Jordão, eles quiseram ficar antes. Aqui está bom para nós, aqui está confortável, aqui nós temos tudo o que nós precisamos. E aí,
nós começamos a pensar se muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Muitas vezes nós não estamos esquecendo do céu, porque aqui está confortável para nós. Às vezes nós podemos achar, está tudo bem, a minha vida está próspera, a minha vida está bem, eu não quero ir para o Jordão, eu não quero atravessar o Jordão, eu não quero ir para a terra prometida, eu quero ficar aqui. E aí, nós vemos aqui, olha, aqui no versículo 14, quem que deu a terra para eles? Aqui, vossas mulheres, vossos meninos e vossos gado, fiquem na terra que Moisés vos deu. Aquela terra, quem tinha dado era Moisés. E aí que ele fala assim, olha, porém, todos os valentes passareis armados na frente dos vossos irmãos e ajudarei, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos. E eles também tomem posse da terra, versículo 15, que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança. Então, quem que deu a terra antes do Jordão para eles? Moisés. E quem que deu a terra depois? Foi Deus. O que você prefere? Aquilo que Deus tem ou aquilo que o homem tem? Aquilo que você tem hoje ou aquilo que Deus prometeu? Irmãos, mesmo que a terra fosse boa, mas não era melhor do que Canaã. Canaã era muito melhor, porque era o que Deus havia prometido. E às vezes nós estamos abrindo mão de Canaã para ficar com aquilo que nós temos como bom. Então que nesta noite não abra mão de Canaã. Não abra a mão de atravessar o Jordão, não se contente com a situação de hoje, mas queira ficar do outro lado. Porque a terra que eles queriam, quem tinha dado foi o homem, foi Moisés, mas a do outro lado era Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então tem que deixar o gado. Nós vemos que muitos homens optaram por isso lá na história, na Bíblia. Nós vemos homens optando, fazendo essa mesma opção que eles fizeram. E o final foi ruim, o final foi pior, o final foi morte. Os irmãos lembram de Ló? Ló, quando eles têm uma contenda ali, Ló também tinha muito gado, muito rebanho. E de repente eles chegam, ele e Abraão, olha, os nossos pastores contenderam, então nós vamos ter que nos separar. Abraão falou, tá bom, escolhe aonde você quer ir. Aí Ló olhou para um lado, falou, aquele lugar lá é verdinho, tem muito pasto, muita água, muito rio, então é para lá que eu quero ir. Ele olhou baseado no quê? No seu gado, naquilo que ele tinha. E Abraão, aonde você escolher, Ló, eu vou para o outro lado. Porque Abraão, ele sabia que Deus tinha melhor para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ló, ele escolheu olhando para o que ele tinha. Mas Abraão não, Abraão olhou para Deus. E qual foi o final de Ló? Quando ele saiu daquela terra, Deus destruiu Sodoma, ele perdeu tudo, perdeu até a sua mulher e teve que sair correndo ainda. Então não adianta escolher baseado naquilo que nós temos. Canaã é muito melhor. O céu é muito melhor. Aquilo que Deus prometeu é muito melhor. Mas dessa forma que eu estou, está confortável. Não está. Porque as coisas podem acontecer de uma hora para outra, e esse lugar confortável se tornar destruição. Então não se conforme com isso. Creia naquilo que Deus prometeu. Nós vemos que, pelo gado, eles deixaram até as crianças, e nós lemos lá em Números 32:16, vai dizer que eles falaram, olha, nós vamos deixar as crianças aqui, e nós vamos lá batalhar, nós vamos deixar as mulheres e vamos lá batalhar, depois a gente volta. E eles fizeram o que? Eles cercearam os seus filhos de entrar na terra prometida, porque eles queriam a terra para o gado. Então, irmãos, nesta noite, o que eu digo para os irmãos aqui, deixe todo embaraço, não deixe que o gado atrapalhe, né? Faça como Eliseu, ele é chamado por Elias chega lá, diz a Bíblia que Eliseu, ele está arando com uma junta de boi, e disse a Bíblia que ele tinha 12, né? Ele tinha 24 bois, aí Elias chega lá e fala para ele, olha, vem comigo, né? O que Eliseu faz? Vai lá, despede dos pais, e vai lá e cozinha todos os bois, e divide com a cidade, né? Se fosse hoje, nós diríamos que ele fez um churrascão, para todo mundo, para todo o povo ali, e seguiu a Elias. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Aquele gado, aquilo que ele tinha, não atrapalhou ele, e ele seguiu a vontade de Deus.
que nesta noite, irmãos, nós deixemos todo o pecado, tudo que nos embaraça, e o pecado de tão de perto nos rodeia, como diz lá em Hebreus, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa o gado, prega a palavra, tenha fé, deixa o gado, deixa isso para trás, não liga, porque o que o Senhor tem é melhor. É interessante que quando nós olhamos para o final desse povo, esse povo que escolhe ali aquela região chamada de Transjordânia, que é a região antes de atravessar o Jordão, esse povo, quando vem a invasão, quando os povos vêm contra eles, eles são os primeiros a serem destruídos, eles são os primeiros a serem capturados. Então aquele lugar que eles escolheram, quando chegaram os inimigos, eles foram primeiro. Está lá em 1 Crônicas, vamos ler lá? 1 Crônicas, no versículo 5, no capítulo 5, Primeira Crônicas, capítulo 5, e o versículo 26, né? Vamos ler o 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, quem que ele levou cativo? Os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés. Quem que quis ficar antes do Jordão lá? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então não é interessante a gente ficar onde Deus não nos colocou, precisamos atravessar o Jordão. Então creia que as promessas estão de pé, irmãos. Vamos atravessar o Jordão, louvado seja o nome do Senhor. E assim, então nós vemos que aquele povo acabou cometendo muitos erros por fazer isso. E nós não devemos fazer dessa maneira. E aí, irmãos, para terminar, ainda em Josué, voltando lá, Josué capítulo 1, um quarto ponto que eu destaco aqui, que é parte do homem para que alcance a terra, alcance as promessas, é a obediência. Nós vamos ver aqui no versículo 16 ao 18. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Então, irmãos, a obediência também faz parte do homem. Então, quer alcançar a promessa, quer alcançar aquilo que Deus tem prometido, obedeça, seja obediente. Porque aqui nós vemos que não adianta a gente adorar, a nossa adoração, ela não tem um valor se ela não tiver acompanhada de obediência. Porque a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então, obediência, precisamos de um espírito submisso a Deus. Então, nesta noite, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós vemos aqui, pela essa experiência de Josué, essa entrada na terra prometida, que Deus já tinha feito a parte dele. A parte de Deus já é feita. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Mas nós precisamos ter ação. Nós precisamos deixar o embaraço. Nós precisamos tomar uma posição, ter fé, fazer diferente do que nós estamos fazendo. É interessante que nós, muitas vezes, estamos fazendo as coisas de uma mesma maneira e precisamos mudar. Eu falei de manhã na escola dominical que a rotina, a disciplina espiritual é boa, só que quando se torna uma rotina no sentido que você já está fazendo mecanicamente, precisa mudar. E às vezes Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que nós mudemos, para que nós tenhamos atitudes diferentes, para que nós tenhamos decisões diferentes. Porque é interessante a gente observar os músculos, né? Se os músculos eles são exercitados sempre de uma maneira, chega uma hora que eles param de crescer. Chega uma hora que eles não crescem mais, que aí ele precisa de um estímulo diferente. Assim também somos nós precisamos muitas vezes pôr a nossa fé em ação. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Você precisa de repente ter mais confiança em Deus. Você precisa agir mais baseado naquilo que a palavra está dizendo, e não o que você acha, aquilo que te deixa confortável.
Porque nós vemos, como eu falei aqui, muitas vezes Deus fala para alguém que ele trabalhou na vida ou que ele curou, para eles agirem de formas que eles não agiam. Você pega aquele cego de nascença, que Deus, ele faz lodo, Jesus faz lodo ali, e passa nos olhos dele, e depois fala assim, olha, vai até o tanque de Siloé e lava-se. E aí nós vamos ver que ele teve que atravessar quase Jerusalém inteira, para que ele chegasse até o tanque de Siloé. Então eu imagino aquele cego no caminho, ele caminhando com aquele lodo, e esbarrando nas pessoas, e andando, porque ele estava indo até o tanque de Siloé. Talvez ele pudesse falar assim, olha, mas por que precisa disso? Eu poderia ter ficado lá, no lugar que eu estava, e ter curado, mas Deus queria que ele fizesse as coisas de maneira diferente. Ele precisava ter uma atitude diferente de tudo aquilo que ele fez, até ali. E aí ele chega lá e lava, e ele começa a ver. Louvado seja o nome do Senhor. É assim na nossa vida. Então, meu irmão, nesta noite, se Deus fez a promessa, ele cumpre. Se Deus ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Deus ele mantém a sua promessa. Porque Deus ele não muda. E nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos ter ação, precisamos ter fé. Nós precisamos ser obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa deixar o embaraço. Então que Deus ele fale mais no seu coração aí nesta noite. De repente você tem promessa na sua vida, ou de repente um momento da sua vida você estava esperando o céu, você estava esperando que Jesus voltasse e viesse buscar a sua igreja, mas por algum motivo você desanimou, por algum motivo você parou, achando que as coisas tinham se perdido para você. Mas nesta noite eu quero dizer para você, o nosso Deus ele não muda. O nosso Deus, ele não muda. Então, se nesta noite você entrou aqui pensando desta maneira, saiba que aquilo que Deus falou vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O impossível, o inatingível, como a mocidade cantou aqui, o Senhor pode fazer. Então, nesta noite, faça algo diferente. Mas o que é diferente? Se de repente você quer receber algo de Deus, você pode de repente falar com Deus aí, olha Senhor, eu quero dar testemunho disso aqui. Eu de repente para eu subir naquele púlpito, é uma dificuldade, eu tenho medo, eu fico nervosa só de pensar. Mas se o Senhor fizer isso, eu vou dar esse testemunho. Está fazendo algo diferente, está fazendo a sua fé, está agindo diferente, você está tomando uma ação. Lembra que Deus falou ali para Josué, Josué, eu já dei a terra, aonde você pisar, eu vou-lo tenho dado. Então o que dependia, quanto mais Josué pisasse, mais ele ia alcançar, não é verdade? Aonde você pôr a planta do seu pé, eu tenho dado. Então se ele andasse e só guerreasse ali com Jericó, e avançasse ali sobre Jericó, e conquistasse aquela terra, só seria Jericó. Mas se ele continuasse como ele continuou, aí ele foi até a cidade de Ai, conquistaram Ai. Aí eles continuaram, conquistaram, porque Deus já tinha dado. A promessa que Deus fez já está feita, mas nós precisamos continuar, e nós precisamos adentrar, e nós precisamos ir mais para frente, e é assim na nossa vida espiritual. Precisamos confiar que Deus, Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, vai mais para frente. Lembra lá Josué, quando ele está lá frente a Jericó, o que Deus fala para eles? Olha, vocês vão rodear a cidade, depois que eles passam o Jordão, vocês vão rodear a cidade 6 vezes, né? Vocês vão rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, vocês rodearão a cidade 7 vezes. Ou seja, eles rodearam 11 vezes, né? Ou melhor, 13 vezes, né? Fazendo a conta de errado. Eles rodearam 13 vezes a cidade. Então, o que acontece? Aquilo era algo diferente que Deus tinha pedido para eles, mas eles fizeram. Porque Deus queria que a sua fé tivesse em ação ali, que eles pusessem a sua fé em ação. E eles põem porque eles começam a dar a volta, eles começam a rodear, e aí eles rodeiam uma vez, não acontece nada, eles rodeiam outra vez, nada. E aí chega no 7º dia, eles rodeiam a primeira vez, e não acontece nada. Eles rodeiam a segunda e nada. Aí na 7ª vez eles rodeiam e tocam a buzina, e gritam, e os muros de Jericó vai abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós façamos assim como Josué, que nós
estejamos firmes na promessa, que nós confiemos que o Senhor que prometeu é fiel, e assim nós conquistaremos. E nós temos uma promessa maior, que é a Nova Jerusalém, que é a promessa que nós esperamos, e essa nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. E Deus não deixou essa promessa de lado, Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós precisamos crer nisso, e nós precisamos ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.